Aleluia! Aleluia! Estamos em festas, meus irmãos. Aleluia! Eu quero pregar alegre. Amém. Vamos ao texto bíblico. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Repita comigo, tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém? Podemos tomar nossos assentos. Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede para estar diante da tua igreja, que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue, e por meio do Espírito concedeu bispos para apacentarem a igreja do Senhor Jesus. Senhor, como sempre, que no abrir da minha boca nesta manhã, me seja concedido a palavra com confiança, de modo a tornar notório o teu evangelho, que já não é um mistério, porque o Senhor revelou à sua igreja. Em nome de Jesus, esteja conosco o Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós estamos numa conferência em que o tema é a igreja do fim. E de facto, estamos a falar sobre o fim. Amém? E nós lemos um texto que também aponta para o fim. Mas antes de adentrar nessa questão, eu queria dizer que são 20 anos, aleluia, são 20 anos de fé, são 20 anos orando, são 20 anos se santificando, são 20 anos rejeitando o pecado, renunciando, são 20 anos caindo, levantando e continuando em andamento. Aleluia. Desses 20 anos da igreja Nascidos de Novo, até o momento eu tenho a contribuição de 16 anos. Aleluia. Eu me converti em 2010, estamos em 2026. Aleluia. Nesses 20 anos, quando eu me converti, eu na altura estava a fazer o ensino médio, a 11ª classe. Depois de me converter, um mês depois, me tornei líder lá na escola, abri um núcleo. E aí a minha história começou. Aleluia. Nesses 20 anos, meus irmãos, caímos, levantamos, pecamos feio, muito feio mesmo, que você nem imagina. Mas graças a Deus, em todas as vezes, Deus nos perdoou e nos lavou e nos reestruturou.
Amém? 20 anos, em 20 anos acontecem muita coisa. Há pessoas que eu encontrei na igreja, fervorosos, hoje são inimigos da cruz. Amém? Provavelmente uns estão a 10, outros a 12, outros a 7, a 5. Uns de facto estão a 20, não é? Uns de facto estão a 20, como os pastores. Outros estão há meses. Aleluia. Meus irmãos, mas todos nós estamos a celebrar 20 anos de existência da nossa igreja e do nosso ministério, que começou num quarto. Aleluia. Você pode perceber que, de fato, essa é a vontade de Deus para a nossa igreja. Algumas pessoas poderiam dizer, até como têm dito, pelo tempo que vocês existem, vocês já estariam muito mais distantes. Mas nós temos corrido na velocidade que o Senhor Deus nos tem concedido. Aleluia. Mas ainda assim, nós nascidos de novo, somos uma igreja modelo para muitas igrejas em Angola. Os irmãos podem crer. Somos uma igreja modelo para muitas igrejas em Angola. Alguns nos veem só distante. Alguns nos estimam, mas não se aproximam. Calma aí, você é da igreja do Denilson? Você fala como fulano? Aleluia. Isso caracteriza a nossa igreja. Amém? Então eu quero encorajar aos irmãos a permanecerem firmes. Podem vir mais 20 anos. Podem vir mais 50 anos. Todavia, precisamos permanecer firmes. Alguns provavelmente estão caídos, estão no chão, aleluia. Mas eles estão entre nós. É o melhor lugar e a melhor coisa que um homem poderia fazer. Quando as pessoas pecam, as pessoas tendem a se afastar. E pessoas com essa atitude, sua restauração é muito demorada. Amém? Porque quando você peca, parece que o teu pecado fica exposto, mesmo que você não falou a ninguém. Não é verdade? Quando você se olha com o irmão, como se o irmão soubesse do teu pecado. E você sente-se persuadido até que confessar no irmão, mas o irmão nem sequer sabe. Aleluia. É a tua consciência transformada que não te permite permanecer nesse estado que não é mais a tua natureza. Aleluia. Então, alguns irmãos estão caídos, mas estão entre nós. E certamente o Senhor é um Deus de restauração. Muita força. Como por exemplo meus irmãos, eu comecei a fé cristã com muita força. Vocês não imaginam? Muita força. Graças a Deus estou firme. Não tenho a mesma força do princípio, mas estou firme. Aleluia. E outros começam assim meio que abautes. Você fica na dúvida, será que esse vai mesmo permanecer? Será que esse vai mesmo continuar até aquele dia? Aleluia. Mas ainda assim, eles estão no nosso meio. Aleluia. Que o Senhor Deus nos ajude. Hoje, estou na minha igreja, na minha casa, estou à vontade. Aleluia. Os irmãos até já me conhecem, não é? Se estivesse fora, estaria mais à vontade, porque não me conhecem. Aleluia. Hoje,
eu quero falar sobre os desafios da igreja do fim. Quando nós falamos sobre o fim, essa palavra fim, ela nos remete a um período escatológico. E à luz do texto bíblico, da narrativa bíblica, o fim é inaugurado pela primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. De acordo com Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1. Havendo Deus antigamente falado de várias maneiras pelos pais, a nós falou-nos nesses últimos dias, por meio do seu Filho. Aleluia. O fim, à luz da narrativa bíblica, regra geral, é compreendido entre o período da primeira vinda de Cristo ao período da segunda vinda de Cristo. Todo esse período é compreendido como período do fim. E essa palavra tem vários adjetivos que poderão ser interpretados de forma diferente de acordo a cada contexto. Plenitude dos tempos, dia do Senhor, aleluia, e vários outros termos que a Bíblia faz menção sobre este período escatológico. Amém. E essa carta, que por sinal foi escrita pelo apóstolo Paulo, os teólogos, eles afirmam que esta foi a última carta do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo estava nos últimos dias da sua vida. Se os irmãos lerem, relerem, voltarem a ler essa carta, os irmãos vão perceber que o apóstolo Paulo já não tem aquela mesma força, aquela mesma intensidade em relação às cartas que ele escreveu para a igreja de Roma. Aleluia. Para a igreja de Coríntios. E Paulo escreve na sua segunda cadeia ou prisão em Roma. Diferente da primeira, que Paulo estava numa casa, tinha liberdade. Aqui o apóstolo Paulo está algemado. Ele aqui está na masmorra, está acurralado e está prestes a ser morto. Paulo tinha dias, ele sabia que tinha dias para morrer. E Paulo escreve essa carta num período do imperador Nero. Os irmãos sabem que a igreja cristã, ela começou a experimentar de liberdade como igreja e tal, a partir do século IV. Mas do primeiro século até o século III, a igreja passou por várias perseguições. Perseguições essas que nós começamos a enxergar à luz do texto bíblico. Os irmãos conhecem o primeiro mártir da Bíblia, não é verdade? Foi Estevão. A igreja começou a ser perseguida inicialmente pelos judeus. Estevão foi morto. E depois da morte de Estevão, houve uma perseguição aos irmãos, aos cristãos. É nesse período que o apóstolo Paulo aparece. O apóstolo Paulo aparece para perseguir os crentes, porque alegava a ele que estavam ensinando uma doutrina que era contra a fé judaica. Depois disso, nós estamos a ver Tiago, em Atos capítulo 12, a ser degolado por Herodes. Então, inicialmente, a igreja tinha essa perseguição interna pelo judaísmo.
Por isso é que alguns que não conhecem a história e não percebem, não contextualizam, ainda têm a ideia que nós temos que nos reunir como no passado. Eles não tinham como construir templo, porque eles eram perseguidos. Aleluia. Eles reuniam-se de casa em casa, de caverna em caverna. Isso não é um normativo, é um descritivo. Aleluia. E esse imperador Nero foi o primeiro imperador que inaugura a perseguição aos cristãos. Apesar de ter sido inicialmente começado em Roma, mas Nero estava enfadado com os cristãos. Os cristãos eram aquele povo que não adoravam a César, a um outro Deus. E Nero, diz a história, que provoca um incêndio em Roma. Aquele incêndio foi terrível. E levaram-se 6 noites de fogo. 6 noites de fogo. E posteriormente Nero acusa os cristãos de terem incendiado a Roma. E aí começa a terrível perseguição dos cristãos no ano 64. Neste período, Paulo estava vivo. Pedro estava vivo. Alguns dos apóstolos estavam vivos. É nesse período que Paulo é preso. Paulo é preso em Roma. E Paulo escreve essa carta nesse contexto de perseguição da igreja. Os irmãos sabem que a igreja pentecostal, sobretudo, acredita, e nós também acreditamos como igreja, que a igreja não passará pela grande tribulação. Aleluia. Que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Mas, quando você olha para o texto bíblico, quando você estuda a história da igreja, por isso é que, à luz da interpretação dos textos apocalípticos, nós temos a interpretação preterista, que eles acreditavam que aquilo tudo já havia acontecido. E às vezes nós julgamos eles porque eles estavam a interpretar de acordo com a realidade deles. Aleluia. Era difícil caber na mente deles que aquilo que eles estavam a viver não era a grande tribulação que se esperava uma outra, porque era terrível. Alguns cristãos eram mortos para manter a casa de Nero acesa. Eles queimavam de noite. Aleluia. Eles eram lançados na casa dos touros. Os irmãos conhecem, já viram esses filmes? Mas é mesmo terrível. E o apóstolo Paulo está a escrever essa carta nesse contexto. Num contexto sombrio. Num contexto duro. Paulo está a dizer ao seu filho na fé Timóteo: sabe isto? Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sobrevirão tempos difíceis. Aleluia. Esses últimos dias, como disse, não compreendem dias literalmente, mas é uma época, é um período. Aleluia. E na medida que o tempo vai passando, esses tempos vão se tornando cada vez mais difíceis. Aleluia. E essa palavra difícil, escrevi aqui, do grego é chalepoi. Essa palavra aparece apenas 2 vezes na Bíblia. A segunda vez está lá em Mateus capítulo 8, versículo 28. No contexto dos endemoniados. Essa palavra significa difícil,
perigosos, violentos, ferozes. Tempos ferozes. Tempos violentos. Aleluia. São esses períodos em que nós, como igreja, estamos inseridos. Aleluia. Paulo está a dizer: por que esses tempos serão difíceis? Serão sombrios? É como se fôssemos cobertos por uma nuvem negra. Paulo está a dizer: porque existirá homens amantes de si mesmo. Homens amantes de si mesmo. Essa palavra amantes de si mesmo, do grego é philautos. É uma palavra composta, phileo, amor, afeição, autos, em si mesmo. Pessoas, sabemos que amar-se a si mesmo não é um erro, não é verdade? Não é verdade? Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas Paulo está a chamar isso de pecado, está a condenar, porque não é um amor simplesmente, é um amor por si desorientado. É um amor que coloca o homem no centro de tudo. Aleluia. Ele só olha para si, só pensa em si. A sua vida só está voltada para si. Esse homem tira Deus do centro e se coloca Ele no centro. Nós estamos a viver esses períodos. E a igreja, ela é influenciada, ela é levada da esquerda à direita por conta desses homens. Acabamos sendo influenciados por esses homens que tiram Deus no centro e se colocam eles mesmos no centro. Aleluia. Homens amantes de si mesmos, eles não estão preocupados se as suas ações glorificam a Deus. Eles não estão preocupados se o que eles fazem Deus tem glória, porque eles estão no centro. A questão é: se me faz bem, se me sinto bem, isso está certo, isso está bom. É essa filosofia que é pregada aí fora. Não importa o que Deus pensa, não importa o que a Bíblia diz, se me faz bem, se eu me sinto bem, assim está certo. Isso é parte de uma corrente filosófica, o pragmatismo, que avalia a veracidade de uma ação, de um conceito, pelo resultado. Se está certo, tá bom. Se funciona, vamos adiante. Não se faz uma avaliação de acordo com as escrituras sagradas. Eu escrevi recentemente: nem tudo que dá certo implica necessariamente a dizer que está certo. Aleluia. A questão não é se funciona. A questão é se converge com a palavra de Deus. Se Deus é glorificado. A igreja é combatida por essas filosofias. O homem fica no centro de tudo. Amantes de si mesmo. O amor por si faz de você a medida das coisas. E as perguntas deixam de ser: qual é a vontade de Deus? O que glorifica a Cristo? E passam a ser: o que me faz sentir bem? O que me traz vantagem? O que funciona para mim? O que me dá sucesso? Aleluia. Tiramos Deus do centro. Nos tornamos antropocêntricos. Aleluia. Antropos, homem. E esse pecado acaba sendo o ponto mais alto de todos os pecados que o apóstolo Paulo vai mencionar depois. Eu não vou discorrer em todos, vou discorrer apenas em 4. O segundo ponto que Paulo faz menção é avarentos. Avarentos.
Essa palavra avarentos do grego é philargeroi. É também uma composição. Philo, já falamos de amor. Geroi ou argei, melhor, é prata. Ou seja, amor à prata ou amor ao dinheiro. Aleluia. Os homens, nesse período do fim, eles não só vão amar-se a si mesmo, como também vão amar o dinheiro. Amém? E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Salomão diz: quem ama o dinheiro dele nunca se fartará. Nunca se sentirá satisfeito com o que tem. Ele sempre vai querer mais. Aleluia. O problema não está no dinheiro. O problema está no dinheiro, está no coração do homem. Aleluia. O problema não é você ser rico ou ter muito dinheiro. O problema é o dinheiro te ter. É fazer tudo por dinheiro. Aleluia. Colocar em causa a tua espiritualidade, os teus princípios por conta do lucro. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Vamos, meus irmãos. Pessoas avarentas, elas medem o valor das pessoas pelo que possuem. Não é pelo que elas são, o que elas têm. Aleluia. Nós estamos a viver esses períodos. E nos tempos bíblicos já existia. Alguns, pelas posses que tinham, vinham e sentavam-se nos primeiros lugares. É isso que Jesus estava a corrigir. Aleluia. Pessoas avarentas têm dificuldades com a generosidade, com dar. Eles só pensam em multiplicar, só pensam em somar, só pensam em ter. Eles não conseguem abrir as mãos para dar. Por quê? Porque eles estão no centro. O problema, a decadência do homem começa quando ele se coloca no centro. E quando ele se coloca no centro, o dinheiro tem um destino errado. O desejo dele é a busca pelo dinheiro, desenfreadamente. Ele coloca tudo em causa. Não importa a sua fé, não importa os seus princípios. Eu quero aumento salarial, eu quero ter promoção, eu quero fazer isso. Então não importa o que eu seja capaz de fazer. Aleluia. Começamos a ter irmãs que só querem irmãos que têm dinheiro. E a discutirem, a lutarem por conta de um irmão que supostamente tem dinheiro. Aleluia. Supostamente. Amém? Meus irmãos, a Bíblia diz, Paulo a dizer em Colossenses 3:5, que a avareza é idolatria. E a idolatria é um dos pecados, se não o pecado, que Deus mais abomina. Aleluia. Somos capazes de defraudar os nossos irmãos por causa do dinheiro. Você coloca a vida do teu irmão em risco porque você queria um ganho. Você só pensa em ganho. Não pensa em partilhar, não pensa em ajudar. Você só pensa em si. Minha vida, minha família, o teu mundo está voltado para si. Você tira Deus no centro. E começas a viver isso. A buscar prazeres em lugares que não te podem conceder. Aleluia. Presunçosos, blasfemos,
soberbos, desobedientes a pai e mães. Nós estamos a viver esses períodos. Pessoas presunçosas, pessoas que falam muito de si, até na igreja. Tiago está a dizer, seja tardio em falar, pronto a ouvir. Mas nós temos irmãos que falam muito e falam demais. E muitas vezes não falam das suas vidas, falam da vida dos outros. Temos irmãos, filhos de Deus, que são desobedientes a pai e mãe. E a Bíblia está a dizer que honrar o pai e honrar a mãe é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia não diz que nós devemos honrar os pais crentes, os pais cristãos. Amém? Mas também a Bíblia diz que nós devemos honrá-los no Senhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o teu pai está te mandando fazer algo que fere a fé cristã, você tem liberdade de negar. Não é pecado diante do Senhor. Porque o honrar, o obedecer é no Senhor. Mas nós temos crentes, pessoas que oram, são desobedientes a pais e mãe. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer que pessoas, antes de serem inseridas na igreja para servir, devem ser primeiro provados. Vamos para casa para saber o testemunho dos pais, o testemunho da família. Porque são pessoas que estão aqui a servir, mas em e você não foi agradecido. Meus irmãos, sabe, nós tendemos a valorizar mais o trabalho dos de fora do que os trabalhos dos de dentro. Tendemos a dar mais valor nas pessoas de fora do que nos nossos. Aleluia. E ainda assim, muitas vezes somos pessoas ingratas, que não sabem reconhecer o saldo do irmão, o dinheiro do irmão para ir te visitar, aleluia, a disponibilidade do irmão, porque somos pessoas ingratas. Aleluia. E o apóstolo Paulo vai mostrando pessoas irreconciliáveis, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Eu penso que essa expressão, sem amor para com os bons, Paulo estava a pensar, nós como cristãos não fazemos mal a ninguém. Por que estamos a ser perseguidos? Por que estamos a ser mortos se nós não constituímos ameaça para a sociedade? Aleluia. E ele depois diz, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Aleluia. Essa palavra amigo dos deleites é philadonei, ou seja, amigo dos prazeres. Hedonismo, prazer. O prazer em si não é mau, mas um prazer buscado fora da vontade do Senhor. Aleluia. Mas isso é resultado de quando você tira Deus no centro da tua vida. A minha pergunta nesta manhã para ti é, quem está a governar a tua vida? Os teus planos são apresentados diante de Deus? São levados em oração? Ou simplesmente tu fazes? A tua dependência é a conta bancária, não é a confiança no Senhor. Aleluia. Porque é isso que os coaches tentam fazer. Por isso que essa questão de coach não converge com o evangelho. Porque o coach tenta colocar o homem no centro de tudo. A tua força, o teu poder, a tua capacidade. Mas o evangelho apresenta as tuas fraquezas, as tuas incapacidades. Aleluia. E Deus no centro. Mais amigo dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus. Todo o prazer dele está em deleites.
diversões. Ele só vive para se divertir. Ele não pensa em Deus, não pensa na obra de Deus, não pensa na casa de Deus. Isso não passa da mente dele. Aleluia. A vida dele está centralizada em si, no dinheiro. E esse dinheiro depois é manifestado pelos prazeres. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo, na sua abordagem, Paulo não está a falar apenas das pessoas afora. No versículo 5, ele diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aleluia. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, até na igreja, são pessoas que conhecem a palavra de Deus, falam de Deus, mas o seu modo de vida não reflete Deus. Aleluia. Eles dizem conhecer Deus, mas não permitam com que o poder de Deus, a palavra de Deus, transforme a vida deles. São pessoas que muitas vezes estão na igreja, mas vivem na fornicação. Ele não vive na fornicação porque ele caiu, ele vive. É natural, está todos os dias, é tranquilo. Paulo está a dizer: destes, afasta-te. É a primeira solução. Como é que nós, igreja, vamos nos posicionar diante de tudo isso? Primeiro, afasta-te. Afasta-te de irmãos ou de pessoas que dizem ser irmãos, mas quando são repreendidos mediante a palavra, eles não querem correção, preferem manter-se no mesmo erro. Afasta-te, porque eles podem contaminar-te. Aleluia. Meus queridos, nós estamos a viver períodos muito difíceis. Há uma série de ideologias sendo lançadas no mundo afora, e nós como igreja precisamos nos revestir. Aleluia. Para saber lidar com toda essa série de ideologias que o mundo está a preparar. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem aparência, mas não tem poder. Ele parece apenas. Ele é religioso. Amém? Mas ele não vive para Deus. Meus queridos, o facto de nós estarmos na igreja não significa necessariamente que nós somos cristãos ou que nós somos filhos de Deus. Se você cometer um pecado, isso não te torna, não te desqualifica de seres filhos de Deus. Não é isso que eu estou a dizer. Mas há pessoas no nosso meio que estão vivendo no pecado. Eles estão tranquilos. Eles estão relaxados. Aleluia. Precisamos lembrar de que não são os homens que vão nos julgar no final. Será o próprio Deus. E eu tenho dito, eu acredito nisso, que o julgamento de Deus não vai ser Deus a falar. Eu não acredito que Deus vai falar. A Bíblia diz que toda alma, todos nós daremos conta de nós mesmos diante de Deus. Só estares na presença de Deus, toda a iniquidade, todos os pecados é manifesto, porque a santidade dele revela toda a nossa iniquidade. É só pensares quando você comete um pecado e vai para orar. Aleluia. Você tem consciência de que Deus está aí. Você começa a se arrepender. A presença dele. Ele é santo, santo, santo. E a igreja do fim precisa ser uma igreja santa. Uma igreja que conserva o azeite.
Aleluia. A santidade. Ainda que em muitos lugares não se prega essa mensagem da santidade, mas a igreja do fim precisa perceber que precisamos conservar o azeite, para que quando o noivo voltar, não vamos nós procurando comprar, aleluia. Precisamos conservar o azeite, a santidade, a pureza, não nos corrompendo, nem na escola, nem no trabalho, nem em qualquer um outro lugar, porque não tem irmãos, não tem ninguém que te conhece. Teu compromisso não é com homem, teu compromisso é com Deus. A tua aliança é com Deus. Foi Deus quem morreu na cruz por ti, e é a Ele que você precisa dar toda a tua devoção, toda a tua vida. Aleluia. Primeiro, foge. Precisamos nos afastar de pessoas que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia. Talvez para pregar-lhes o evangelho, mas não para serem amigos, porque eles vão te contaminar. Aleluia. Segundo, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Segue. Por um lado você foge, porque essa palavra tem seguido, no grego dá a ideia de seguir. Segue, no imperativo. Segue a doutrina, a sã doutrina, a palavra fiel, os ensinamentos que temos ouvido, temos aprendido, e observa o modo de viver dos líderes. São homens falhos, sim, mas tem muita coisa boa para apreciar, para imitar. Aleluia. Segue. Segue. Olha o modo de viver. Olha para os ensinamentos. Não viva a vida cristã da tua forma. Estás desqualificado. Amém? Viver a vida cristã da tua forma, estás desqualificado. Existem princípios, existem normas que já estão declaradas. Nós só precisamos seguir. Não inventa, não adiciona, não procura textos para justificar os teus pecados. Humilha-te, reconhece e segue. Aleluia. Terceiro, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido. Foge. Segue. Permanece. Perseverança. Jesus conta a parábola dos fundamentos, vou assim dizer. Bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Assemelhá-los-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram rios, sopraram ventos, e aquela casa não caiu, porque estava sobre um fundamento. Aleluia. Permanece no Senhor. Apesar das dificuldades, apesar de toda e qualquer situação, saiba, não existe tentação na tua vida que vai ser superior a você. E mediante acima da minha capacidade, toda e qualquer situação, todo e qualquer problema que acontecer na tua vida, saiba que Deus te reveste de capacidade para tal. Aleluia. Permanece no Senhor. Permanece nos princípios, na oração, na leitura da Bíblia. Essas variáveis elementares são elas que te dão firmezas, são elas que te ajudam a permanecer até o fim. Oração, leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos. Não diga, não, agora eu sou licenciado, eu agora trabalho na empresa X,
Já não sente com aqueles irmãos do Casqueiro, aqueles que estão atrasados. Agora estou no Quilamba, estou no Talatona. Não diga isso no teu coração. E não permita que isso suba na tua mente. Mas permita com que a simplicidade de Cristo reina sobre a tua vida. Porque nós não somos medidos por aquilo que possuímos. O nosso valor não está nas riquezas, não está na conta bancária. Aleluia. No caráter de Cristo em nós. Aleluia. Permaneça. Quarto. Apocalipse 3, versículo 11. Guarda o que tens. Aleluia. Guarda o que tens. A minha pergunta é, o que é que você tem para guardar? Você tem alguma coisa de Deus para guardar? Você acha que de Deus recebeste algo precioso e que Deus está lhe exortar para guardar? Alguém recebeu alguma coisa de Deus que é importante que deve guardar? Alguém aqui nessa sala? Alguém aqui nessa sala que recebeu de Deus alguma coisa de tamanha importância para guardar? A Bíblia está a dizer, guarda o que tens. O que você tem? E isso que você tem, guarda. Porque com isso, é guardando isso que terás acesso à coroa. Aleluia. Se não guardares o que tens, não terás acesso à coroa da vida. E Paulo está dizendo aqui, no capítulo 4, no versículo de número 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Todos os que amarem a sua vinda. No livro de Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, são basicamente os 3 capítulos históricos que já aconteceram. Essas 7 igrejas, duas não receberam repreensão da parte de Deus. Uma não recebeu elogio da parte de Deus, mas todas elas ouviram a mesma voz ao que como é que é? Não percebi. Ao que vencer. Aleluia. Ao que vencer. Todos receberam essa mensagem. Ao que vencer. Ao que vencer. Apesar das tuas fraquezas, apesar das tuas debilidades, apesar das tuas quedas, há uma promessa para todos nós. Há uma promessa para aqueles que vencerem. E o apóstolo Paulo está a dizer, aqueles que amam a sua vinda, a coroa da justiça está preparada. A igreja do fim anela pela eternidade. Aleluia. Queridos, nós podemos trabalhar como trabalhamos, vender como vendemos, fazer os nossos negócios como os fizemos, mas não fique distraído. Aleluia. Venda. Trabalhe. Mas não fique distraído. Não se espera a vinda de Cristo cruzado. Espera-se a vinda de Cristo se movendo. Aleluia. Só não fique distraído. Não pensa que esse mundo não vai acabar.
Irmão Cris, não vamos construir. Construa, porque eu já construí, vou construir mais. Continua a construir, mas não fique distraído. Não, então, vamos parar tudo. É o que estava a acontecer em 2 Tessalonicenses. Eles receberam um falso ensinamento que a vinda de Cristo era eminente. O que estava a acontecer? Os irmãos pararam de trabalhar. Começaram a sobrecarregar a igreja. Começaram a sobrecarregar outros irmãos. Por isso é que Paulo se levanta e diz: eu já ordenei, quem não trabalha não come. Porque não se espera a vinda de Cristo de braços cruzados. Aleluia. Guarda o que tens. Coloca-te em pé em nome de Jesus. Guarda o que tens. O que é que você tem de precioso? O que é que Cristo falou para os teus ouvidos? Algumas pessoas receberam uma palavra de Deus no passado. Receberam uma palavra de Deus. Algumas receberam uma visão. Eles tinham convicção de que era a voz de Deus. Eles tinham convicção de que Deus havia falado com eles. Era a palavra de Deus. Só que no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, começaram a se perguntar: será que é mesmo Deus que falou comigo? Fecha os teus olhos. Ou era apenas uma ilusão da minha mente? Algumas pessoas receberam palavra profética de Deus e ainda não aconteceu. Só que no decorrer dos anos, essas pessoas enfraqueceram-se. Esqueceram-se das palavras que de Deus receberam. No princípio eles tinham convicção, eles tinham força, mas ainda não aconteceu. E eles abandonaram isso. Saiba que Deus faz as coisas no seu tempo. O nosso Deus é um Deus de restauração. É um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre. Começa a falar com Deus em nome de Jesus. Começa a falar com Deus em nome de Jesus. Se você está nesse grupo, daqueles que receberam uma palavra de Deus, receberam uma visão, receberam uma orientação, e tinha convicção, só que no decorrer do tempo, você foi se perguntando: será que é mesmo isso? Será que é mesmo aquilo? Meu irmão, vou te convidar a vir aqui à frente, para os homens de Deus orarem por ti, de modo que haja restauração. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Você que se encontra nessas condições, em nome de Jesus, começa a falar com Deus em nome de Jesus. Você que negligenciou a palavra de Deus na tua vida, tinhas convicção de que Deus falara contigo, e no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, essa palavra praticamente foi sufocada. Essa palavra foi abafada. Deus está a comunicar no teu espírito. Fale com Deus em nome de Jesus. Fale com Deus em nome de Jesus. Fale com Deus em nome de Jesus. Se você se encontra nessa condição, venha aqui à frente em nome de Jesus. Obrigado, glorioso Espírito. 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 A casa está cheia da tua presença, Jesus. Jesus. A casa está cheia da tua presença, Jesus. Jesus.
A casa está cheia da tua. Receba renovo. Receba renovo. Receba renovo. Receba renovo em nome de Jesus. A casa está cheia. Receba renovo em nome de Jesus. Presença. Receba renovo em nome de Jesus. Receba renovo em nome de Jesus. A casa está cheia. A casa está cheia. Receba renovo em nome de Jesus. Tua Receba renovo em nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. A casa está cheia da tua presença, Jesus. A casa está cheia, a casa Certamente está não sairá da cheia mesma pessoa, da tua porque a sala está cheia. A sala está A cheia. casa Está está cheia. cheia, Está cheia. da tua. Está cheia. A casa Ei. está cheia da tua presença. Em nome de Jesus. Jesus. A casa está cheia da tua. A casa está Em nome de Jesus. cheia da Em nome de Jesus. tua presença. Receba renovo. Jesus. Receba renovo em nome de Jesus. A casa está Renovo. cheia Renovo. da tua. Em nome de Jesus. A casa Em nome de está Jesus. cheia da tua Em nome de Jesus. presença. Em nome de Jesus. A Em nome de casa Jesus. está cheia da tua. A casa está cheia. Eu falo renovo. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A unção do Espírito. A trazer renovo. A trazer renovo. A trazer renovo. A trazer renovo. Jesus. Em nome de A Jesus. sala está cheia da tua. A sala está cheia da tua presença, Em Jesus. nome de Jesus. A sala Em nome de Jesus. está cheia A unção do da Espírito sobre essa tua. sala. A sala está cheia Em nome de da Jesus. tua Sobre esta sala. presença, Sobre esta sala. A Agora. sala Em nome de está Jesus. cheia Em nome de Jesus. da tua. Em nome de a Jesus. sala está cheia da tua presença, Jesus. A sala está cheia da tua. A sala está cheia da tua presença, A unção do Espírito. Jesus. A unção A do sala está cheia A unção do Espírito de Deus. da tua A unção do Espírito de
A tua paixão foi fatal para as minhas falhas e as minhas transgressões não suportou. Não me deixaste escolha além de reconhecer que tu és Deus, o meu Deus e salva a tua paixão. A tua paixão foi fatal para as minhas falhas e as minhas transgressões não suportou. Não me deixaste, não me deixaste escolha além de reconhecer que tu és Deus, o meu Deus e Salvador. Os seus Aleluia. pés. Aleluia. Diga, Senhor Jesus, ajuda-me a guardar o que eu tenho. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas.